Olá, paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Oh, que coisa boa estarmos aqui juntos para aprendermos cada vez mais a nossa escola bíblica dominical que tanto contribui para o nosso crescimento espiritual. Se nós estivéssemos lá na nossa sala, uma hora dessa estaríamos juntos lá, congratulando em um belo café da manhã. Estaríamos nos abraçando e agradecendo muito ao Senhor por termos chegado ao fim de um trimestre. Mas aprove o Senhor que estamos vivendo esses tempos, estamos aqui, da mesma forma, com o coração muito grato, de chegarmos até esse momento. E nós, professores, né, João Pedro, Miqueias e eu, estamos aqui também para te agradecer. Te agradecer por estar conosco durante todo esse percurso. Já se foram 3 meses a gente aí nessa fase do isolamento e nós estamos aqui, tanto a gente aqui como vocês aí, firmes e fortes, buscando cada vez mais crescer em graça e conhecimento. Então, o nosso muito obrigada mesmo por confiar a nós esse momento e reservar esses minutos que vocês retiram semanalmente para buscarem mais ao Senhor, também conhecendo a palavra e estar aqui junto nos apoiando o nosso ministério, o ministério da nossa igreja, apoiando o nosso pastor e continuando sendo igreja forte como nós somos. Para iniciar nossos trabalhos, vamos à nossa oração, como é de costume? Senhor, queremos te agradecer por mais um dia de vida, por todo esse trimestre, Senhor, em que a gente percorreu aqui e aprendemos de ti, aprendemos a tua palavra, aprendemos cada vez mais a confiar em ti e depender de ti. Senhor bendito, querendo de coração aqui aberto, realmente render a ti graça. Graça, Senhor, graça. Obrigada, Jesus, por tudo. Senhor, agora eu quero colocar diante de ti cada um que está aqui, Senhor, através desse momento online, através desse momento, Senhor, através das mídias sociais. A gente quer saber, Senhor Jesus, quer viver mais, a gente quer buscar. Então, coloco diante de Ti, Senhor, todas as nossas necessidades, nossos familiares, os corações que estão partidos porque perderam algum ente querido, mas a gente sabe que tudo, Senhor, está sobre o Teu comando e o Teu controle. Deus, conforta a nossa casa, Senhor, faz com que o teu Espírito possa fazer morada, para que a gente possa continuar firme, Senhor, e nada venha abalar nossa fé. Mesmo que fiquemos em algum momento triste, não percamos a alegria da nossa salvação. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, vamos agora dar início à nossa lição. É a lição de número 13, tem por título Renovando a Aliança. A lição de hoje, ela tem o texto do dia em que diz: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. A síntese: Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. Glória a Deus. A nossa agenda da semana, né, agenda de leituras, traz as alianças. Primeiro, a aliança com a família de Noé. Segundo, a aliança com Abraão. A aliança com os patriarcas. A aliança com Moisés, com Josué. E, por fim, Jesus, o fiador de uma maior aliança. Essa é a que a gente traz em destaque. Temos também os nossos objetivos. Dentro dos nossos objetivos, nós temos o primeiro, que é mostrar como aconteceu a Assembleia de Despedida e o discurso de Josué em Siló. O segundo, compreender como aconteceu a Assembleia perante Deus em Siquém, os pontos do discurso profético e a renovação da aliança e o fim de um ciclo histórico. Por fim,
aprender acerca da história recente de Israel, seu ressurgimento como Estado, conflitos e perspectivas. Bem, nós temos o nosso texto bíblico em Josué, capítulo 24, versículos do 14 ao 21. Vamos à leitura? Vamos lá. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito em estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então, nós estamos já vendo aí que Josué já trazia algo de Deus para o povo. Depois de um tempo de paz vivido desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para duas assembleias. A primeira ocorreu possivelmente em Siló, para uma despedida, onde ele exortou o povo para que não desistisse e de possuir o restante da terra prometida e continuassem a servir ao Senhor. A segunda ocorreu em Siquém, quando depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que renovassem o concerto com o Senhor. Nas duas ocasiões, podemos ver um tom saudosista na seguinte frase: e eis aqui eu vou, hoje pelo caminho de toda a terra. Josué se despede do seu povo e faz uma exortação. Agora, pois, deitai fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai os vossos corações ao Senhor Deus de Israel. Então o povo renovou a aliança para com Deus, para em seguida sepultar Josué, marcando o fim de uma era de muitas batalhas e conquistas. Então vamos iniciar os nossos tópicos de estudo. Nosso primeiro tópico é: Josué reúne o povo em Siló. Então, como já for agora mencionado através dessa leitura que eu fiz, Josué reuniu o povo estava numa fase de conforto, usufruindo da terra prometida, ele já com idade avançada, sem mais condição de liderar e já era ciente, sentia que já estava no momento da sua partida para Canaã, sendo ele um líder zeloso, um homem escolhido por Deus e sempre estava ali inclinado a ouvir a voz de Deus e tinha responsabilidade com o seu povo, em conduzir aquele povo. Ele já tinha uma visão futurista, ele já via no futuro o que aquele povo poderia sofrer.
Ele sabia também o tempo de iniciar e soube também o tempo de parar. Josué, ele demonstrou que todo este tempo que ele passou com o povo, toda a sua trajetória, até chegar à Terra Prometida, ele precisava constantemente manter a conexão com Deus. E essa conexão é muito, mas é muito clara, desde o início do ministério dele até os últimos dias de sua vida. Isso não pode, são habilidades que se adquire, são compromissos que o líder adquire a partir de uma comunhão com Deus. E eu chamo a atenção que não só o líder, mas nós também precisamos saber qual o momento que a gente precisa parar, em algo que a gente precisa findar, algo que a gente inicia e a gente sente. Digo, é necessário sentir a vontade de Deus, o ouvir a palavra de Deus e ouvir o falar de Deus, que Ele sim nos revela quando é que está o nosso tempo de continuarmos seguindo e quando chega o nosso tempo de parar. Vamos adiante. Josué faz um discurso contundente. Tá aí. Ele inicia exortando os hebreus, mas ele já aconselha. E aí me chama a atenção. Ele aconselha. Quantas vezes a gente não dá ouvido aos conselhos? Quantas vezes nós não damos ouvidos a quem traz uma palavra para a gente de reflexão? Pare um tempo e observe quais são as pessoas que estão chegando até você, lhe trazendo uma palavra e às vezes você não dá ouvido. É importante ouvir, é importante estar atento a esses detalhes da vida. Deus também fala através das pessoas. Aí, por aí afora, diz que se conselho fosse bom, não se daria, né? Se vendia. Mas a palavra de Deus fala tanto que é para a gente estar aprendendo uns com os outros, ouvindo os mais velhos. Veja de onde vêm essas palavras que tanto te adverte. Inclina o teu ouvido, busca a Deus e pede a Ele para te revelar como é que está sendo o planejar dele para você. Vamos seguindo. Daí em diante, ele coloca logo a questão do esforçai-vos. Faz a conexão com a mesma chamada quando Deus o chamou. Olha o que interessante que diz na nossa lição. Josué, no ato de amor e zelo, exortou os hebreus e aconselhou a respeito das escolhas que deveriam fazer quando da sua ausência. O bom líder sempre tem a visão dos dias futuros. No seu discurso, Josué utilizou no início a mesma força vernacular que o Senhor lhe disse quando o seu chamado: esforçai-vos. Havia inimigos ao redor em outras terras a serem conquistadas. Depois Josué também os advertiu para que guardassem os mandamentos e amassem ao Senhor. Decisões indispensáveis para um viver próspero e feliz. Por fim, advertiu que não aceitassem casamentos mistos. Deus ama tanto seus filhos que sempre os alerta para que não sofram as consequências da desobediência. E o que muito nos chama a atenção é que Josué aqui foi esse instrumento utilizado por Deus, assim como ainda existem instrumentos utilizados por Deus, para nos aconselharmos, para nos chamarmos a atenção, para estar ali junto da gente. E muitas vezes a gente, não dá ouvido. É necessário que nós possamos ter os nossos ouvidos inclinados a ouvir essas palavras, porque como o povo de Deus ainda havia ali muitos inimigos que eles ainda tinham que enfrentar e situações que eles iam tomar decisões sozinhos, você também vai tomar decisões sozinho. Você vai chegar a vários momentos que vai dizer: Senhor, só eu e tu, me orienta. Me diz qual é o caminho que eu tenho que seguir, qual é a decisão que eu tenho que tomar. E aí são as nossas escolhas. Escolhemos e muitas vezes não colocamos diante de Deus as nossas escolhas. Escolhemos caminhos que não deveríamos trilhar. Assim eu trago aqui para vocês um alerta. Ouça mais a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Vamos agora para a justiça de Deus. É implacável. No fim do discurso, Josué lembrou de que como nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus,
todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua quanto mais infidelidade passará sem o castigo divino. Deus é longânimo, Deus ele é misericordioso, Deus ele é amor, Deus é justo, Deus é santo. O enfoque do produto da desobediência, a gente já percebe aí a partir do versículo 12. Então, nós somos pessoas de livre escolha. E as nossas escolhas, a gente tem que entender que quando eu escolho, eu tenho que assumir o ônus que aquela escolha pode me trazer. E às vezes a gente esquece que com a justiça, como Deus é justo, a justiça de Deus, ela é real. A gente esquece que quando a gente escolhe, nós não vamos sofrer as consequências. Então, a consequência do pecado, sim, elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis. Então, o que é que a gente percebe? Que o pecado e Deus é algo muito distante. E o pecado tem um preço elevado, tem um preço alto. E a palavra de Deus diz em Romanos que o fruto mesmo, né? O produto do pecado é a morte. Então temos que perseverar na fé, temos que ser firme, mantenha-se firme na fé, busque, faça escolha, mas a escolha embaixo da proteção do Senhor, seja obediente. Se Deus disse a você não faça, não faça. Se Deus diz a você faça, faça, confie, mas tenha a convicção, tenha a clareza que é Deus que está falando com você. Não tenha dúvida, se algo está embaraçoso, não vá, pare. Espere as coisas ficarem claras. Se tem nuvem, se tem fumaça, se está algo que você não está entendendo a situação, não siga, espere. Deus não age em confusão, em dúvida, é para que não você e eu, para que a gente não possa depois dizer assim, ah Senhor, eu escolhi por aí porque tu não mostrasse, eu estava em dúvida. Não, Deus não age assim, Deus age com clareza. Então escolha. De maneira que você não escolha o pecado, porque a justiça de Deus, ela é implacável. O nosso Deus, ele, à medida que ele é amor, ele é justiça. Então, tenhamos essa convicção. Precisamos saber escolher para que não venhamos a escolher a desobediência. E aí a gente já vai para o segundo tópico, a despedida de um líder, a aliança renovada. Bem, sai daquela exortação e aí vem para uma palavra profética. E Josué, com toda a sua sabedoria, ele já chega sensibilizando o povo. Já chega sensibilizando o povo e aí ele marca outra assembleia, né? Agora não mais para fazer o discurso, mas para trazer essa palavra que era profética. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então Josué narrou a história do povo hebreu a partir de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Arão, bem como lembrando dos grandes feitos que o Senhor havia feito no meio do povo. E quantas vezes é necessário a gente chegar lá atrás e recordar as coisas que o Senhor tem feito por nós, para que a gente possa resgatar a nossa fé e a resgatar a nossa memória, porque isso aí vitaliza. E aí ele lembrou das pragas do Egito, lembrou da expulsão dos cananeus, mas depois de toda essa lembrança, ele deixou claro que nada foi mérito deles. Todos os méritos foram atribuídos ao Senhor, que eles sozinhos eles não iam conseguir. Eram ex-escravos, porém era um povo forte e temido. Mas eram nômades também. Eles não tinham armas bélicas o suficiente para lutar com aqueles grandes exércitos. Se não fosse o Senhor, lembra daquela situação que tu vives? Eu também vivo também. Tem coisa que só o Senhor. Que a gente olha assim e diz, eu só passei por ali porque Deus esteve comigo.
tantas situações do nosso dia a dia, com a nossa família, com nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossa carreira profissional, os nossos estudos. Parece que a gente não consegue, sabe, em determinados momentos entender que se não fosse Deus ali, nada aconteceria. Nada aconteceria. Então não tenha dúvida. Busque lá atrás. Busque a sua memória, se a sua fé está aí, ó, fraquinha, erga a cabeça, erga a cabeça. Não fique triste. Vai lá atrás, vai lá atrás. Vai em busca de tudo que Deus já te colocou nas mãos, de tudo que Deus já te deu. Vai lá atrás, porque foi uma estratégia que é Josué, você sendo líder de você mesmo. Josué, ele era um líder e ele começou por aí, fazendo a trajetória para então buscar os grandes feitos do Senhor e ocorrer o grande, mas o grande diferencial entre o justo e o não justo, é esta convicção de que ele não é nada sem Deus. Nós não somos nada sem o Senhor. E a partindo aí, o que foi que Josué fez? Logo, como de costume, tá? Que a gente percebe que ocorreram os memoriais, ele logo foi em busca de um memorial. E aí, findou a profecia. E Josué colocou o memorial. Esse memorial, ele conclamou o povo a servir ao Todo-Poderoso. O povo aceitou de bom grado a proposta dele, renovando a aliança com o Senhor. E diante disso, Josué escreveu o pacto no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho uma árvore que estava junto ao santuário do Senhor. Os homens, com frequência, eles têm uma tendência muito grande a esquecerem os compromissos morais e espirituais firmados pelo Senhor. Tenha cuidado, não esqueça, não comprometa os seus princípios morais e espirituais. Está muito voltada à questão dos princípios morais, eles estão muito associados às nossas atitudes, ao atitudinal do homem. E é importante que a gente entenda que essa nossa atitude, ela reflete diretamente a questão da nossa espiritualidade. Quantas vezes nós comprometemos o nosso princípio moral e logo nos acusam? Ora, e não se diz cristão? E não conhece a palavra de Deus? Como pode agir dessa forma? A gente sabe que o cair é do homem e o levantar é de Deus. A gente sabe. Mas a gente errar tendo a certeza? Sabendo do erro, tendo a certeza do erro? Tenhamos cuidado com isso. Criem formas na sua vida que você vá ali e você veja aquele memorial. Eu costumo escrever. Eu tenho em alguns momentos da minha vida que eu gosto de escrever algumas palavras que são palavras-chave. Até os escritos que a gente coloca na nossa Bíblia, né? Eu também coloco como um memorial. Tem coisa assim que eu abro coisas na minha Bíblia de 5 anos atrás. E quando eu abro, eita, tem aquele memorial, aquele escrito ali do lado da minha Bíblia, entre um versículo e outro, num cantinho. É para que eu não possa esquecer que naquele momento Deus falou comigo, Ele me deu uma resposta de algo que eu estava buscando. Para mim é um memorial. Crie o seu memorial. Não deixe as coisas passarem na sua vida desapercebidas. Faça com que a sua vida espiritual, faça com que o seu compromisso moral, ele seja um compromisso em que eleva a sua espiritualidade. Nós somos ícones nessa terra. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos sal, né, e somos luz para esse mundo, nós não podemos viver com os nossos compromissos morais comprometidos, porque a gente também, através de nós, as pessoas conhecem ao Senhor. Quantos de nós estamos em determinados momentos e passamos por situação, se eu fosse você, eu tinha dito isso, eu tinha feito isso, ou feito aquilo. E aí você respira e o outro diz assim, eu sei que você só não fez isso, né? Porque você é quem você é. Alguns dizem, você é crente.
E às vezes a gente confirma, eu só não fiz isso porque eu sou a crente, porque eu conheço a palavra, porque eu consulto as Sagradas Escrituras e não me convém fazer, não é isso? Então, pense nisso, crie memoriais para você. Crie memoriais. O que ocorre nas festas de formatura? Geralmente é feita aquela foto do formando, né? Para que todos possam ver na sala de casa, quando olhar aquela foto, recordar e já associar ali uma grande conquista. Ali é um memorial também. Existem várias outras formas de você criar um memorial. Dentro da sua agenda, você fazer registro diário ou de alguns fatos importantes. E no final do ano, você vai lá e você, para que você não esqueça, tenha sempre com você ou uma caixinha ou um caderno lá, bem antigo, pequenininho, que você possa estar ali colocando suas memórias, né? Ou seus memoriais, para que você possa consultar e recordar das grandes coisas que o Senhor fez na tua vida. Isso é importante. Então, vamos lá. O nosso outro ponto, e aí chega Josué e Eleazar morre. E finda o livro de Josué de uma forma magnânima. É um ciclo áureo de grandes batalhas e conquistas. E a gente percebe que a morte de Josué, o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar põe fim a este livro. E Josué aí encerrando desta forma magnífica. E a gente vê que este livro, que começou com triunfos, aqui termina com funerais, pelo que toda a glória do homem é maculada. Temos aqui o sepultamento de José. Ele morreu cerca de 200 anos antes no Egito, mas deu ordens a respeito dos seus ossos, para que não descansassem no túmulo até que Israel descansasse na terra prometida. Os filhos de Israel tinham levado esse caixão cheio de ossos para fora do Egito, carregando-o em todas as marchas pelo deserto. É provável que foram a tribo de Efraim e de Manassés que tomassem conta desse caixão. Eles o mantiveram em seu acompanhamento até que Canaã foi completamente conquistada. Agora, finalmente o enterraram num pedaço de terra que seu pai tinha dado a ele perto de Siquém. Provavelmente foi nessa ocasião que Josué convocou todos de Israel para reunir-se em Siquém, para participar do sepultamento do caixão de José. De modo que o sermão deste capítulo serviu tanto para o sermão funeral de José, quanto como seu próprio sermão de despedida. E se isso de fato aconteceu, como se supõe, no último ano de sua vida, a ocasião podia muito bem ter lembrado de que sua própria morte estava próxima, porque ele agora tinha exatamente a mesma idade do seu ilustre predecessor, José, quando morreu, ou seja, 110 anos. Interessante, eu chamo aqui a atenção. Você carregaria um caixão de ossos por tanto tempo? Ato de fé. Ato de fé. Quantas vezes a gente quer deixar as nossas memórias pelo caminho? Será que não tiveram dificuldades? Será que não tiveram o desejo de deixá-la no deserto, os ossos de José? Primeiro, fé. E segundo, foram até o fim, levando seus princípios morais. Ali havia uma representatividade de alguém que também Deus fez coisas maravilhosas e não queria ter ficado lá no Egito. Mesmo sendo difícil, mesmo que você tenha que levar caixão cheio de ossos, perca não sua fé. Mantenha sua fé. Mantenha suas convicções. E além dessas convicções, eu digo uma coisa a você. A gente precisa manter os nossos princípios bíblicos. A gente precisa olhar no olho e dizer: eu sou diferente porque eu sirvo a Deus. Eu não vou esquecer os meus ensinamentos.
Não se deixe levar por tanta coisa vã que está vivendo aí fora. Não se deixe levar por tanta coisa que não vale a pena. Guarde os mandamentos. E aí, um salto para o futuro. Último tópico da nossa lição. Um salto para o futuro. Vamos lá? No fim do século XIX, surgiu um movimento político nacionalista chamado sionismo. E aí, este movimento pregava a volta de um povo hebreu à sua terra. Em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial e o fim do domínio do Império Otomano, a Palestina passou aos britânicos. A imigração judaica acelerou nas décadas seguintes e teve o seu auge na Europa a partir de 1930 e 1940, pela perseguição nazista. Diante disso, os árabes da região promoveram conflitos violentos contra o retorno dos judeus à Terra Prometida. Em 1947, porém, fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU, numa sessão histórica presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva, aprovou a criação de 2 estados independentes, Israel e a Palestina. Os judeus aceitaram a divisão propostas, mas as lideranças palestinas e árabes não. David Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, declarou a independência do Estado de Israel. Daí vieram as guerras e conquistas. No dia 14 de maio de 1948, Egito, Síria e Líbano, Jordânia e Iraque atacaram Israel, mas foram derrotados. Os descendentes de Jacó dominaram, além do seu território, mais da metade da área que pertencia ao Estado árabe. O faraó egípcio Herodes queria matar os bebês hebreus e aqui os povos árabes tensionavam destruir uma nação de apenas um dia de existência. Porém, Deus mais uma vez guardou seus filhos. A imigração dos judeus continuou forte em 1964, como contraponto, com o apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, sob o comando de Yasser Arafat. Em 1967, eclodiu a Guerra dos 6 Dias, quando Egito, Síria e Jordânia atacaram Israel, o qual, mais uma vez, sagrou-se vitorioso, acrescentando novos territórios. Em 1973, Egito e Síria guerrearam contra Israel, mas o Altíssimo deu aos hebreus outra grande vitória. Em 1979, o primeiro-ministro de Israel assinou o Tratado de Paz com o Egito, quando devolveu a Península do Sinai. O clima de tensão, porém, continuava aceso na Palestina, e quando Israel a contra-atacou e ocupou, em 1982, uma das bases que eram usadas para o lançamento de foguetes pela OLP contra o Estado sionista no sul do Líbano, o Irã financiou a criação de um grupo terrorista. Bem, observar esses episódios fazem lembrar o seguinte texto profético: todos os inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes. Dizem, devoramo-la. O mal sempre buscará razão para perseguir e destruir os que têm promessa de Deus. O segredo é: Deus é Deus. Deus está com o seu povo. E aí vem as intifadas até os dias atuais. Vamos delas até hoje. Até o momento, já aconteceram 7 intifadas. Palavra árabe que significa agitação, levante, revolta. Revolta da população civil da denominada Palestina contra o Estado de Israel.
A primeira deu-se entre 1987 e 1993, terminada por conta do acordo de paz com a OLP liderada por Arafat, quando Yitzhak Rabin era o primeiro-ministro. Entre 2000 e 2005, aconteceu a segunda intifada, que levou a Israel, em 2002, sob a liderança de Ariel Sharon, a conquistar um muro para proteger seu território na fronteira da Cisjordânia. Quando menos se espera, surge nessa região mais um ponto de tensão. Além do milenar desentendimento étnico por causa dos conflitos do século XX, cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas, os quais se transformaram em refugiados nos países vizinhos. Eles e seus descendentes hoje somam cerca de milhões de pessoas que se sentem injustiçadas. Daí a enorme dificuldade de resolver essas tensões bilaterais antes da volta do Salvador. Pois é, meus queridos, chegamos a mais uma lição concluída, mais um trimestre concluído. Com esta lição, temos que estar com os nossos olhos voltados ao relógio do Senhor, voltados a Israel. Jesus está voltando, os sinais estão postos aí, o tempo está falando, a gente observa, tantas coisas estão acontecendo, as quais já foram antes ditas pela palavra de Deus há muitos e muitos anos atrás. E eu quero lhe dizer, continue firme, dando um passo após o outro, mas passos firmes. Busquem a Deus, orem por nós, orem pelo ministério, orem por nossa igreja e continuemos a fazer a vontade do Senhor e a sua obra até que Ele venha. Estamos aí, vimos através dessa lição todo o fechamento de toda essa trajetória do povo de Deus e que o nosso alvo tem que ser Cristo. A nossa voz e a nossa escuta, a nossa fala, o nosso olhar tem que estar pautado, tem que estar focado na nossa salvação. Que o nosso Senhor Jesus possa renovar nossas forças, fortalecermos fortalecer cada dia mais a nossa vida, o nosso pensamento, que a nossa fé ela possa ter vitalidade. E eu digo algo a vocês, mesmo que você siga um caminho, procure uma árvore. Procure essa árvore, essa sombra, esta árvore que eu estou falando, de galhos largos, fortes, galhos de acolhida. Essas são árvores que você precisa estar de olho. Quem são essas árvores? Ou uma árvore que você venha procurar? Primeiro o Senhor e depois as pessoas que podem lhe dar sombra, que podem lhe dar um pouco mais de vitalidade para que você possa seguir adiante. Sejamos sempre amados e amantes, amados um pelos outros e amantes da palavra de Deus. Precisamos sempre ser pessoas que buscam a comunhão, uma comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a fé que você professa, debaixo da graça do Senhor e na vontade de sermos obedientes. A gente vai chegar lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que venha o próximo trimestre para que a gente possa crescer cada vez mais em graça e conhecimento. O meu muito obrigada. Receba aí o meu abraço do coração. Fiquem embaixo da potente mão do Senhor. Muito obrigada. Amém.